Eu posso começar? Pode começar aí. Maravilha. Bom, gente, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, é um prazer enorme apresentar o professor Cícero Brasileiro de Melo Neto, né? Muito querido professor, titular da Universidade Federal Fluminense, da UF, e para mim é uma responsabilidade enorme contar um pouco da história do Cícero, né? Ou falar do Cícero, porque o Cícero ele faz parte de uma história muito bonita, né? A história, né, de um dos grandes grupos brasileiros de entomologia, que é o grupo do Eloy e da Patrícia, né? Trabalhando com barbeiro, com Trypanosoma cruzi. Ele foi um dos mais importantes alunos, né, da Patrícia e do Eloy. Só para resgatar aqui a cronologia, né? Ele fez mestrado na Fiocruz, né, a orientadora oficial aqui na CAPES. Eu tô com uma colinha aberta aqui, tá? Por isso que eu, né, mas com a Patrícia em 91, depois fez doutorado também com a Patrícia como orientadora oficial, estudando, né, a interação do Trypanosoma cruzi e do Trypanosoma rangeli com Rhodines prolixus. E é muito engraçado, né, porque quando eu vim pro Rio de Janeiro, né, em 2006, né, foi muito legal conhecer o Cícero, porque é aquelas coisas que a gente fica... Você conhece os trabalhos, né? Você conhece a linha de pesquisa, aí, de repente, você conhece a pessoa que está por trás, né? Então, e aí o Cícero deixou de ser uma dessas mitologias, né, de grupo de pesquisa, né? Lendas, né? Todo grupo de pesquisa tem essas coisas, né? As pessoas novas que vão entrando, né, ficam sabendo dos mais antigos, né? E esses mais antigos que fizeram os trabalhos seminais na história do grupo ganham esse caráter, né, de lenda viva, né? E foi muito legal conhecer o Cícero, porque ele tinha essa característica, e aí eu conheci um cara espetacular, né? Uma pessoa muito, muito bem-humorado, simpático, inteligente, muito querido, né? E é uma das pessoas que me acolheu, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu sou muito grato por isso. Mas, além dessa questão quase que mística, né, dos trabalhos do Cícero, acho que é importante falar, né, que ele é um dos professores ou pesquisadores mais inteligentes, críticos, né, faz conexões espetaculares, uma pessoa com a qual conversar sobre ciência é sempre um prazer muito grande. Muito bem-humorado sempre, é difícil encontrar pessoas que se mantiveram bem-humoradas ao longo dos últimos anos, né, e o Cícero é uma dessas, né. A gente tem uma dívida pessoal grande com... E, na verdade, ele acaba representando o grupo da UF, né, que é um dos grupos importantes, né, da entomologia do Rio de Janeiro, sempre com linhas de pesquisa, não só dando continuidade às coisas com o barbeiro, né, mas criando coisas novas, muito interessantes, né. Eu acho que das bancas mais legais que eu participei nos últimos anos são de alunos do Cícero, sempre trazendo elementos novos, estudando imunidade de insetos, estudando produtos naturais, né? Teve até uma banca de matemática aplicada, né? Uma coisa lindíssima, um dos trabalhos mais bonitos que eu tive como é que fala? A alegria, né, de participar. E eu acho que é isso, né? O Cícero, ele representa esse dinamismo, essa qualidade que o grupo da UF tem, né? É um dos grandes representantes disso. Se a gente for olhar as publicações, tem toda essa linha tradicional, também essas coisas novas, trabalhando com mosquito, fazendo exploração de produtos naturais, sempre mantendo a questão da interação barbeiro tripanossomatídeo, né? E ultimamente, né, também com a colaboração com o Norman, né? O pessoal lá de Swansea, né? Acho que ele fez essa ponte, ainda faz, até com coisas sobre Covid, né? Uma coisa assim, realmente o Cícero tem esse talento, né? De fazer essas conexões, né? Sempre no mais alto nível. Queria te agradecer, Cícero, você ter aceitado dessa palestra para a gente. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela apresentação. Acho que você exagerou um pouquinho. Bem, eu queria agradecer o convite ao Fernando. Na verdade, foi um contra-convite, né? Eu contactei o Fernando para convidar ele para fazer uma palestra
nos seminários da nossa pós-graduação, e o Fernando fez um contra-convite. Eu aceito, mas você tem que aceitar também o convite que eu vou te fazer. Mas quando eu vi que era terça-feira, eu dou aula toda terça-feira à tarde. Aí eu falei para o Fernando, olha, Fernando, o único dia que eu posso é no dia 10, porque eu fecho as duas turmas de medicina no dia 3, e já no dia 17 eu pego a nutrição e a biomedicina. Então eu vou ficar só, eu tenho esse espacinho, né, que é do dia 10, então só se for no dia 10, porque não pode. Foi até chato que eu perdi na semana passada a palestra da Jorge. Eu vou falar aqui um pouquinho do trabalho que eu tive aqui, o auxílio luxuoso, né, da Geórgia para poder fechar esse trabalho. Então, eu fiquei muito triste de perder a palestra dela na semana passada, né? Mas eu tenho esse problema nas terças-feiras, né? Eu estou organizando até os seminários da pós-graduação, que a Evelise é a vice-coordenadora, o Marcelo é o coordenador, então eu já vou contactar alguns de vocês para fazer uma palestra. Olha, já pesquei aí o Fernando, que vai falar lá em julho para a gente, então eu vou procurar alguns de vocês para ver se alguém pode ajudar a gente lá nas palestras. Bem, quando o Fernando fez o convite, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? E tinha uma semana, eu tinha publicado um trabalho no ano passado, e aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu publiquei o trabalho, porque o Norman Radcliffe, né, que o Fernando falou, era um dos autores do trabalho. E ele estava nos primeiros trabalhos que eu publiquei com essa lectina, que eu vou falar um pouco sobre ela hoje, e a gente publicou uns trabalhos ali na década de 90 do século passado, né? E depois a gente passei um longo tempo sem trabalhar com essas lectinas. Mas quando chegou em 2000, que foi, a gente publicou o trabalho em 90, o Norman veio para o Rio de Janeiro, eu fiz um experimento com ele e teve um resultado muito interessante. Só que aquele resultado ficou guardado ali. A gente ficou guardado, eu falei que ia continuar, acabei não continuando, foram acontecendo outras coisas, e eu acabei parando e eu não continuei. Eu falo de lado, porque vocês estão com dois monitores, e a apresentação está aqui, vocês estão aqui, então, quando eu falo com vocês, eu olho meio de lado. Então, quando ele falou, puxa, que coisa, né? Quando ele publicou o trabalho no ano passado, assim, foi o trabalho mais longo que eu já publiquei, ele demorou 20 anos para acabar o trabalho. Eu achei engraçado essa história dos 20 anos para acabar o trabalho, eu achei que isso dava uma boa historinha. Eu falei, bom, é sobre essa historinha, então, que eu vou falar ali no INCT. Então, é essa história de uma lectina, né, de Rodney Prolixus, que eu vou apresentar aqui. Deixa eu ver onde é que compartilha aqui, que não está aparecendo aqui mais para mim, deu uma sumidinha aqui. Apareceu aqui. Vamos lá, então. Então, eu resolvi falar justamente sobre... Não está aparecendo para mim, não. Vocês estão vendo a tela do Cícero? Apareceu agora? agora? Foi. Agora foi. Agora apareceu. Agora está aparecendo. Sim. Apareceu aí? Tá ótimo. Aí, então, eu resolvi contar essa historinha, né? A história de uma lectina de Rodney Prolixus. A gente sabe um certo vetor Trypanosoma cruzi. Várias pessoas aqui trabalham ou já trabalharam, né, com o Rodney Prolixus. Então, eu resolvi contar essa historinha, como que esses trabalhos foram feitos ali na década de 90, como que eles ficaram, aqueles resultados, alguns deles ficaram guardados, então, por esses 20 anos, e como que a gente acabou retomando essa linha de pesquisa em um trabalho que a gente publicou em 2018 e outro agora em 2021. Então, eu escolhi esse assunto aqui para contar essa historinha aqui para vocês. Bem, então, essa historinha tem aqui, né, vamos dizer aqui, 3 personagens, né, principais aqui da história: a lectina, o Rodney Prolixus e o Trypanosoma cruzi. Então, antes eu vou falar aqui rapidamente sobre cada um aqui desses 3 personagens da nossa historinha aqui. Então, primeiro seria a própria lectina, né? É uma molécula de natureza proteica que está presente em quase todos os seres vivos, em plantas, animais, em diversos micro-organismos. E essas moléculas, elas reconhecem e se ligam a resíduos específicos de glicídios, principalmente das glicoproteínas que estão na membrana de diferentes tipos celulares. E como essas moléculas são multivalentes, elas reconhecem uma célula, a superfície de um açúcar de outra célula, e eles vão formando assim uma ponte entre essas diversas células, formam uma rede, e com isso a gente tem uma reação de aglutinação, e elas são chamadas também de aglutininas, né? Ou seja, a lectina é um tipo de aglutinina. Existem várias outras moléculas com atividade também aglutinante, mas que não são lectinas. E essas lectinas são associadas como um componente da imunologia inata,
participando, então, de mecanismos de reconhecimento e de sinalização durante esses processos de imunidade e também de interação, que é mais ou menos o que a gente trabalha. Eu fiz aqui um modelinho um pouquinho tosco, né, para explicar aqui a ação dessas lectinas. A gente teria aqui uma célula, aqui os carboidratos, né, aqueles açúcares das glicoproteínas, uma lectina, botei aqui dois receptores aqui para identificação desses açúcares, eles vão reconhecendo das diferentes células, formando essa rede, e então essas células acabam se precipitando. E é muito fácil, então, detectar essa atividade, simplesmente utilizando uma microplaca de 96 poços com fundo em V, a gente pode fazer uma diluição seriada do material que a gente quer estudar, quer analisar a atividade aglutinante, e depois a gente adiciona eritrócito. Diferentes tipos de eritrócitos, geralmente a gente utiliza o eritrócito de coelho, e a gente pode ver de uma forma muito simples e muito baratinha aqui, né, até que poço que ocorreu a aglutinação, e a gente pode titular, então, essa atividade aglutinante. Nós também podemos utilizar outros tipos de célula. Opa, espera aí, aqui, só eu estou aqui. Tá tocando. Desculpa, um momentinho aqui, gente. Vocês me perdoem aqui, é que eu estou sozinho em casa e estava tocando aqui a campainha. Então, também, além dos eritrócitos, podemos utilizar diferentes tipos de célula, inclusive os tripanosomatídeos. E aí a gente utiliza, então, uma placa com fundo chato, faz as diluições, só que agora a gente observa em um microscópio invertido e pode analisar até em que poço que a gente encontra, então, a aglutinação. Né? Então, é um método bem simplesinho. E depois a gente pode pegar os açúcares, diferentes açúcares, e analisar qual açúcar que vai inibir essa atividade aglutinante, e a gente pode, com isso, analisar a especificidade de reconhecimento dessas lectinas. O nosso outro personagem aqui da historinha é o barbeiro. Né? Várias pessoas aqui trabalham, já trabalharam com o barbeiro. Um inseto hematófago, desde o primeiro estádio, e ele tem, geralmente, no caso do Rhodnus prolixus, uma alimentação sanguínea relacionada com todo o período de muda. Então, a partir daquela alimentação sanguínea, são disparados todos os eventos fisiológicos naquele inseto. Então, é um ótimo inseto modelo para se estudar fisiologia, que a gente pode acompanhar naquelas 2 ou 4 semanas, entre as alimentações, todo o processo fisiológico. E ele foi um dos principais modelos, desde a década de 30, né, nos trabalhos clássicos do Wigglesworth. Um inseto muito fácil de se manter em laboratório. Hoje em dia o sangue é muito caro, né? Então é limitante hoje em dia a gente obter o sangue, mas esses insetos aceitam muito bem a alimentação artificial. Então a gente pode pegar o sangue, misturar nesse sangue diferentes micro-organismos, inclusive o Trypanosoma cruzi, ou diferentes tipos de moléculas para avaliar, então, o efeito desses componentes, ou na fisiologia, ou na interação desse inseto com o Trypanosoma cruzi, que é justamente aqui o nosso terceiro personagem da historinha. Aqui uma lâmina com o Trypanosoma cruzi fixado, corado com guinça e meio Grunwald, aqui uma forma tripomastigota. Bem, esse inseto ele é o vetor do Trypanosoma cruzi, e esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele faz o ciclo ao longo do tubo digestivo do barbeiro. Então, ele se alimenta com sangue infectado e o protozoário vai fazendo todo um ciclo interagindo ao longo do tubo digestivo, permitindo que a gente possa analisar esses mecanismos de interação no intestino médio anterior ou no estômago, ou no intestino médio posterior, ou no intestino propriamente dito, ou mesmo no reto desse inseto, onde ocorre justamente a metaciclogênese, onde aparece principal, né, principal ponto anatômico em que aparecem as formas infectantes. Então, a gente pode ir analisando essa interação ao longo do tubo digestivo. Mas o Rhodnus prolixus, aqui é uma imagem de um trabalho do Marcelo mostrando a interação dos tripanossomas com as microvilosidades do tubo digestivo desse inseto. Mas esse inseto ele também é vetor do Trypanosoma rangeli.
E o Trypanosoma rangeli, diferentemente do Trypanosoma cruzi, ele vai invadir a cavidade geral do inseto, passando pelo epitélio do tubo digestivo, e posteriormente ele coloniza as glândulas salivares. E agora esse inseto, na alimentação seguinte, a infectante, né, ele vai salivar durante o processo de alimentação e vai agora infectar um outro hospedeiro vertebrado. E, nesse caso, com o Rangeli, nós podemos estudar também a interação desse protozoário com a cavidade geral desse inseto, com os hemócitos e com todas as proteínas que estão presentes, então, na hemolinfa desse barbeiro daqui. E também estudar toda a interação com as glândulas salivares. Aqui uma imagem do Carlos Chagas, né? Foi ele quem descobriu então a doença causada por esse protozoário. O Trypanosoma cruzi, ele não só descobriu a doença, ele realizou quase que um feito único na história da parasitologia. Ele descobriu a doença, descreveu a patologia da doença, identificou o agente etiológico, identificou o inseto vetor, identificou hospedeiros silvestres. Ele fez toda uma análise epidemiológica dentro das casas onde os barbeiros colonizavam, ou seja, ele fechou todo aquele ciclo. Não é à toa que a doença tem o nome dele, né? Doença de Chagas, também chamada muitas vezes de tripanossomíase americana, porque essa doença está mais confinada pelas transmissões mais clássicas aqui ao território americano e principalmente aos países pobres. É uma doença de gente pobre, de país pobre, então é considerada também uma doença negligenciada. Mas nos últimos anos essa doença se espalhou ao redor do mundo, com as pessoas mais pobres desses países procurando então novas oportunidades de trabalho nos países mais ricos. E hoje em dia acredita-se que tem mais de 300 mil Chagas nos Estados Unidos, mais de 80 mil na Europa. Isso causa um grande impacto nesses países que não estão preparados para fazer o diagnóstico dessas doenças, principalmente nos bancos de sangue. Então, tem todo um problema, né, dessas doenças nesses países, já que eles não estão muito preparados para receber essa doença. Nós também não, apesar dessa doença estar circulando, né, há tantos anos, né, mas esses países são países que teriam uma chance, que são países mais ricos. O primeiro trabalho que esses personagens, aí, a lectina, o Rodgers e o Trypanosoma, apareceram juntos, foi um trabalho publicado em 1981, pelo M.S. Pereira, pelo Arnaldo Andrade e pelo José Marcos Ribeiro. Eles publicaram um trabalho na Science, em que eles identificavam uma lectina, tanto no tubo digestivo quanto na hemolinfa do Rodgers prolixus. E eles fizeram uma proposta de que essa lectina poderia ter, então, algum papel na interação do inseto com o protozoário. Bem, o nosso primeiro artigo nessa historinha aqui foi um artigo publicado em 1996 na Experimental Parasitology. Bom, nós publicamos esses artigos, nós infectamos os insetos, né, com 3 cepas diferentes de Trypanosoma cruzi. Nós infectamos com a cepa Y, como já era sabido, né, que a cepa Y não infecta muito bem o Rodgers prolixus, principalmente na metodologia que a gente usa. A gente trabalha infectando com epimastigoto, que não é um caminho muito natural, né? Tem o Carlos José, que colabora comigo, ele primeiro infecta os camundongos e bota os insetos para se alimentar sobre os camundongos, ele consegue até uma infecção mais longa com a Y. O Marcelo Gonzalez, uma época, ele infectava os camundongos, retirava o sangue com uma punção cardíaca, quantificava, colocava no alimentador, e a infecção era até um pouco mais longa. Mas quando a gente trabalha dessa forma com a infecção com epimastigota, rapidamente os parasitos da cepa Y desaparecem do tubo digestivo. A gente faz um extrato do tubo digestivo com uma solução salina isotônica, com pH em torno de 7, e depois a gente conta os parasitas em um hemocitômetro. No entanto, a outra cepa que a gente trabalhou era até um clone, né, o C.L. Brenner, ele se mantinha por um longo tempo, então, no tubo digestivo do inseto e era eliminado até pelas fezes, como a gente vai ver depois. E o clone também DM28C se desenvolvia melhor, então, ao longo do tubo digestivo desse inseto. Esse tipo de infecção também se mantinha, né, o ADM infectando melhor, depois a CL e depois a Y não infectando, né, quando a gente analisava posteriormente os insetos depois da muda. A gente alimentava novamente os insetos que haviam sido infectados anteriormente,
recolhia as fezes e a urina, fazia uma contagem, a gente vê aqui a porcentagem de insetos infectados da DM, aqui do clone CL Brenner e aqui da cepa Y, os insetos todos negativos a partir desse tipo de infecção que a gente faz, né? É interessante porque chega aqui nos primeiros dias, né? A Y já desaparece ali no estômago. O estômago é aparentemente uma região do tubo digestivo que é muito inóspita para esse parasita. Isso foi mostrado nos trabalhos da Patrícia Zambuja no final da década de 80, depois o Marcelo, junto com o Mirko e com o Aloysio, eles também publicaram um trabalho, e mais recentemente a Alessandra Guarneri também mostrou que o estômago, né, é um ambiente que esses parasitas logo fogem, né, do estômago, ali da região anterior do intestino médio, e vão para o intestino médio posterior. Já a partir do quinto e o 10º dia, já são raros os parasitas que a gente encontra, então, no estômago desse inseto. Nós fizemos o mesmo tipo de análise também na cavidade geral do inseto. Pegamos uma microseringa, inoculamos os parasitas e fomos contando também de tempo em tempo. E a cepa Y também rapidamente desapareceu da hemolinfa, né? Já em 24 horas, quase todos os insetos, praticamente todos os insetos negativos, a gente encontrou, acho que um inseto infectado depois de 24 horas. Os parasitos da DM28C se mantinham por mais tempo, mas depois de 4 dias também, nenhum inseto apresentava os parasitos na hemocele. Entretanto, os parasitos do clone CL Brenner, eles permaneceram por mais tempo na hemolinfa, até o 4º dia, mais ou menos. Depois nós seguimos por uma semana e ele também acaba desaparecendo da hemocele, mas ele se mantém por um longo tempo, né, presente na hemolinfa. A gente não encontrou nenhuma multiplicação desses parasitos na hemolinfa e uma grande migração de hemócitos. Aparentemente, eles vão sendo retirados por esses hemócitos, como a gente tinha visto em um trabalho anterior. Bem, com isso nós fizemos algumas incubações. Cícero, só eu não me lembrava desse experimento da hemolinfa, mas é surpreendente de qualquer jeito a capacidade do cara de sobreviver, né? Eles ficam passeando na hemolinfa ou eles aderem a algum órgão, alguma coisa assim? Olha, Pedro, começam a se formar vários nódulos de hemócitos. E a gente começa a ver nas primeiras horas de infecção os nódulos de hemócitos e aqueles parasitos aderidos, formando quase que uma roseta em torno do nódulo. A gente vê também no Rangeli, mas o Rangeli acaba se multiplicando. O Cruzi não, rapidamente eles acabam sendo eliminados da hemolinfa, mas tem toda uma reação celular bastante intensa, né? No caso, eu vou falar agora nessa figura daqui, no caso do Y, a gente detectou até uma atividade lítica contra os protozoários da cepa Y. Nós fizemos, então, um extrato de tubo digestivo e agora, in vitro, nós colocamos os parasitos, incubamos durante 3 horas e nós verificamos uma atividade lítica do extrato do tubo digestivo apenas contra a cepa Y. E quando nós analisamos a aglutinação, daquela forma que eu havia falado, de forma muito simples, com as plaquinhas, fazendo a titulação, nós verificamos assim uma atividade inversamente proporcional ao que a gente tinha visto da sobrevivência. Ou seja, os parasitos da cepa Y não se aglutinam, da cepa CL apresentam um título intermediário, e os parasitos, então, do DM28C são os que apresentaram o maior título de aglutinação, ou seja, aqueles que sobrevivem no tubo digestivo são aqueles que se aglutinam mais. É interessante que essa aglutinação, esses agregados de parasitos que a gente encontra principalmente no estômago, na região anterior do intestino médio, eles já haviam sido descritos, esses agregados, né, pelo Manuel Dias, lá na década de 30 do século passado. Depois pelo Brenner e pelo Alvarenga, e posteriormente pelo Schaub, né? A gente até levanta um pouco a hipótese, será que eles estão se agregando para se proteger dentro daquele ambiente que é aparentemente inóspito, né, do estômago do inseto? Mas até hoje a gente não conseguiu ter uma resposta mais clara. A gente fez até umas incubações com o estômago e viu que realmente tem uma atividade lítica, mas mais específica contra a cepa Y. E nós fizemos o mesmo tipo de abordagem agora também com a hemolinfa.
retiramos a hemolinfa do inseto, centrifugamos e incubamos os parasitas com o sobrenadante da hemolinfa. E nós também detectamos uma atividade lítica, até bem alta, né, contra a cepa Y. E o interessante é que, quando a gente foi analisar o título de aglutinação, a CL foi quem apresentou o maior título, né, um grande título de aglutinação, justamente aquela que tinha sobrevivido por mais tempo na hemolinfa. Aqui a DM, a gente não detectou a aglutinação e ela desaparecia em 24 horas, poucos insetos positivos. A Y eu coloquei aqui uma interrogação, porque como tem uma atividade lítica, ficam aqueles debris das células e eles formam os agregados, mas os parasitos todos mortos, então a gente considerou como se não tivesse uma aglutinação, simplesmente aqueles debris formando algumas pequenas massas. Certo? Bem, então aqui o título no crop, e aqui na hemolinfa, então o que sobrevive aglutina mais na hemolinfa, e aqui o que se mantém por mais tempo no tubo digestivo também é o que mais se aglutina. Nós fizemos depois uma análise com lectinas comerciais e verificamos que existe, então, uma variação, né, no açúcar que está sendo expresso na superfície dos parasitos dessas diferentes cepas, da DM, da CL e da Y. Uma grande quantidade aqui de galactose na DM. Aqui depois a gente viu na Y que ela tem muito mais ácido ciálico na superfície, ou seja, em cima da galactose tem o ácido ciálico. E nós verificamos, então, essa diferença entre esse padrão, né, de glicosilação das proteínas da membrana desses parasitas. Nesse mesmo ano de 1996, nós publicamos um outro trabalho na Experimental Parasitology, em que, nesse trabalho, a gente mostrava que a atividade aglutinante contra os eritorócitos e contra o Trypanosoma cruzi, que a gente encontrava no tubo digestivo, tinha uma origem diferente da atividade aglutinante que a gente encontrava na hemolinfa. A primeira pergunta que a gente fez, será que é a mesma molécula que está envolvida nessa aglutinação do tubo digestivo e na hemolinfa? Então, nesse trabalho, nós mostramos que seriam, então, moléculas diferentes. Bem, nós fizemos aquela aglutinação utilizando as placas, analisando, então, o título de aglutinação e fomos, então, colocando vários açúcares diferentes, vendo se algum daqueles açúcares seria capaz de inibir a aglutinação. Mas, curiosamente, no tubo digestivo, nós não conseguimos identificar nenhum açúcar inibidor. Nós encontramos alguns açúcares ligados a esse grupo paranitrofenil, e com isso a gente testou separadamente o paranitrofenol, que também inibia. A gente fez um levantamento bibliográfico, viu que esse paranitrofenol inibe algumas interações hidrofóbicas e também inibe alguns tipos de ligação, mas, ao que parece, de forma inespecífica. Não existia nenhum trabalho que eu encontrei mais claro explicando essa inibição pelo paranitrofenol, que também era encontrado nesses açúcares ligados, então, ao paranitrofenil, galactopiranosídeo, ou paranitrofenil acetil, galactosamina e assim por diante. Então, os que tinham paranitrofenil inibiam tanto os eritócitos de coelho quanto o Trypanosoma cruzi. Bem, quando a gente fez essa análise na hemolinfa, nós conseguimos detectar alguns açúcares. Nós fizemos, então, a mesma coisa, a titulação, e quando a gente colocou galactose, a gente verificou, então, a inibição total dessa atividade aglutinante. Então, mostrando que, aparentemente, essa lectina estava reconhecendo os resíduos de galactose. Nós também encontramos em lactose, a gente sabe, um disacarídeo que tem galactose e glicose, e também outros açúcares relacionados com a galactose, inclusive com a galactosamina também. Uma inibição, né, um pouco menor, mas a galactosamina também inibia essa atividade de aglutinação. Baixava um pouquinho o título, mas à frente a gente vai ver o porquê da galactosamina, né? E aqui um outro açúcar também com a galactose, um paranitrofenil galactopiranosídeo, também inibindo totalmente a atividade aglutinante. Com isso, a gente pensou em purificar essa lectina. Ora, se ela reconhecia a galactose, a gente pensou em fazer uma cromatografia de afinidade, montando uma coluninha com a galactose. E aqui, então, botei um outro esqueminha. Aqui, né, a gente tira a hemolinfa do inseto, centrifugou para retirar as células, para trabalhar apenas com o sobrenadante, onde deveria estar a lectina nesse sobrenadante.
Com isso, nós montamos uma pequena coluninha para fazer uma cromatografia de afinidade, mas nós pegamos a matriz, antes de colocar a matriz coloidal dentro da coluna, a gente fez uma reação em que a gente ligou, então, a galactose àquela partícula coloidal. Então, a gente fez a reação, ligou a galactose nas partículas coloidais e depois colocamos a matriz dentro da coluna, já com toda aquela galactose ligada. Nós pegamos aquele tubinho, né, com o sobrenadante da hemolinfa e colocamos na coluna. O que entrou aqui foi gotejando aqui embaixo, mas a lectina ficou, então, presa, ficou retida, então, naquela galactose que estava ligada à matriz da coluna. Nós lavamos a coluna com uma solução salina, eluímos, para tirar tudo que estava inespecífico naquela coluna e, posteriormente, fizemos agora uma eluição com uma solução salina altamente concentrada e colocando galactose também nessa solução salina e, por competição, a gente acabou, então, conseguindo purificar com um único step, né, essa lectina que reconhecia, teoricamente, a galactose. Nós fizemos uma diálise para retirar aquela grande quantidade de sal, tentar retirar também a galactose, e assim nós obtivemos a lectina pura. Fizemos um gel e a gente verificou que ela tinha, então, um tamanho aqui que a gente deduziu em torno de 40 quilodaltons. Certo? Bem, 3 anos depois, nós publicamos um outro trabalho com essa lectina, verificando que essa lectina da hemolinfa ela apresentava uma ação nos hemócitos, aumentando a migração dos hemócitos e aumentando a formação desses nódulos dos hemócitos. Nós fizemos o quê? Bem, nós fizemos uma monocamada de hemócitos, retiramos a hemolinfa do inseto em uma lâmina, fazendo uma monocamada de hemócitos, e quando a gente colocava o Trypanosoma vangeli de cultura sobre essa monocamada de hemócitos, os hemócitos começavam a migrar no vidro e a formar pequenos nódulos. Mais ou menos desse tipo aqui, está vendo, Pedro? Os vão formando nódulos de hemócitos e os parasitas vão formando essas rosetas em torno desses nódulos dos hemócitos. Mas de uma forma muito interessante, quando a gente adicionava a lectina, esses nódulos começavam a migrar e se formavam grandes nódulos associados a esses parasitos. Ou seja, a lectina era capaz de aumentar esses nódulos. Formava quase todos os hemócitos iam migrando, os parasitos, a gente tinha ali no centro da lâmina, no final, um grande nódulo sendo formado. A gente buscou quantificar isso, né? Pequenos agregados, né, que seriam os hemócitos junto com os parasitos, agregados de tamanho médio e os agregados maiores. Aqui. Quando a gente colocava só o parasito, nós encontrávamos os pequenos agregados, alguns médios e poucos agregados grandes. No entanto, quando a gente colocava a lectina, isso se invertia. Nós encontrávamos, conseguimos visualizar poucos agregados pequenos, alguns médios e muitos agregados grandes, quando a gente via por porcentagem aqui, né? Tinha poucos que formavam os grandes agregados. E o interessante é que se a gente adicionasse a galactose naquela reação, a gente conseguia reverter parcialmente esse processo, e agora a gente já apresentava um perfil como só com os parasitos, né? Mais hemócitos, mais agregados pequenos, agregados médios e menos agregados grandes. Ou seja, com a galactose sendo adicionada, a gente conseguia reverter parcialmente, então, essa reação, essa característica, né, que a gente viu, então, dessa lectina. Bem, naquela época, a gente fez em 1997, 98, o trabalho saiu em 99, mas existiam poucos laboratórios que trabalhavam com sequenciamento de proteína. A gente pegou aquela proteína, enviou para um laboratório, a gente acabou até tendo que pagar na Escócia, e eles fizeram o sequenciamento, então, só de 16 aminoácidos do N-terminal. Na época, nós procuramos fazer alguns alinhamentos, mas nenhum foi muito significativo. Existiam poucas sequências depositadas, né, no final da década de 90, em comparação com o que a gente tem hoje em dia. Então, a gente não encontrou nenhuma homologia mais restrita. Encontrou algumas tirosina quinases, mas nada muito, mas nada que fosse muito claro, nenhum alinhamento, né, grande a partir disso. Bem,
E aí, em 2000, veio o experimento que eu falei da historinha ali do Norman, né? Que ele falou, puxa, a gente demorou 20 anos para publicar isso. O Norman ele tinha vindo aqui para o Brasil no ano de 2000 e a gente acabou fazendo um experimento. A gente fez o seguinte experimento. Nós pegamos o extrato do tubo digestivo do Rhodnus prolixus e incubamos com eritrócito. Lavamos o eritrócito de coelho, centrifugamos, fizemos uma papa com aqueles eritrócitos no fundo do tubo, um precipitado, em que nós colocamos uma quantidade ali do extrato do tubo digestivo. Incubamos, não me lembro bem qual foi o tempo que a gente incubou, está lá no trabalho, né? E depois a gente centrifugou e retirou o sobrenadante. E nós fizemos a mesma coisa com o Trypanosoma cruzi. Lavamos aqueles parasitos de cultura, obtivemos um pellet, um precipitado no fundo do tubo, ressuspendemos com aquele extrato do tubo digestivo, deixamos incubando, centrifugamos novamente e retiramos o sobrenadante. E agora nós testamos esses sobrenadantes, que haviam sido pré-incubados, com os eritrócitos e com o Trypanosoma cruzi. Bem, os sobrenadantes pré-incubados com os eritrócitos, eles não aglutinavam mais os eritrócitos. Chegou à conclusão que essa aglutinina deveria ter ficado ligada nos eritrócitos durante aquela pré-incubação, mas continuava aglutinando o Trypanosoma cruzi. Por outro lado, quando a gente obtinha aqueles extratos pré-incubados com o Trypanosoma cruzi, eles continuavam aglutinando os eritrócitos, mas dessa feita eles não aglutinavam mais o Trypanosoma cruzi. Então, nos levando a acreditar que essa aglutinina que está aglutinando os eritrócitos seria diferente do componente que está, então, aglutinando o Trypanosoma cruzi. E esse resultado ficou, então, guardado ali, né? Desde 2000. Por isso, o nome fala que a gente demorou 20 anos, então, para publicar o trabalho. O tempo foi passando, e uma aluna minha de iniciação, a Tainá, depois ela fez o mestrado e o doutorado na Fiocruz, hoje em dia ela trabalha na Fiocruz, mas ela, durante a iniciação dela, a gente fez junto também um experimento. A gente verificou que quando a gente alimentava o inseto com o sangue total de coelho, nós detectávamos a hemaglutinação e a aglutinação do Trypanosoma cruzi. Se a gente lavava os eritrócitos, misturava de novo com o plasma, que como a gente faz as infecções, já que a gente tem que inativar o plasma, a gente continuava tendo o mesmo tipo de perfil. No entanto, se a gente retirava o plasma, lavava os eritrócitos, que suspendia agora em PBS, a gente encontrava a aglutinação, a gente conseguia detectar a aglutinação contra os eritrócitos, mas não detectava mais a aglutinação contra o Trypanosoma cruzi. E a gente, então, resolveu alimentar os insetos com plasma. Pegou os insetos, se alimentou só com plasma, sem o eritrócito, e eles voltaram agora a aglutinar o Trypanosoma cruzi. Por isso, a gente começou a pensar que essa atividade aglutinante poderia estar vindo, então, de um componente do plasma do sangue alimentar. Certo? O tempo passou, novamente, a Tainá foi fazer o mestrado, depois o doutorado dela na Fiocruz, e eu comecei a trabalhar com o Carlos José, nós publicamos alguns trabalhos juntos, e, posteriormente, o Carlos José ele fez a mesma coisa, agora com sangue de galinha e com sangue humano, obtendo o mesmo perfil. Quando era retirado o plasma, a gente não detectava mais a aglutinação do Trypanosoma cruzi, mesmo utilizando o sangue de galinha ou o sangue humano. O que é que o Carlos fez, então? Ele pegou plasma de coelho, plasma de ovelha, plasma de cavalo, plasma de galinha, plasma humano e testou diretamente, né, naquelas plaquinhas que a gente tinha, e ele verificou que todos eles aglutinavam com um título bastante alto, aquele Trypanosoma cruzi de cultura. Aqui mostrou uma cinética, né, de aglutinação, mostrando então que formam grandes agregados quando a gente incuba apenas aqui foi com o plasma de coelho. Bem, então aparentemente essa aglutinação do tubo digestivo não seria exercida por uma leptina, nenhum açúcar foi capaz de inibir essa aglutinação. Aparentemente essa aglutinação ela vinha do próprio sangue alimentar. A Tainá tinha tentado purificar esse fator, né, do aglutinante
E ela fez uma cromatografia de geofiltração e verificou que o fator saía logo na cabeça, logo na frente. Quando ela fez um gel, ela verificou que ele não entrava direito no gel e formava um rastro. E aquele perfil que a gente viu no gel, a gente começou a acreditar que possivelmente as lipoproteínas poderiam estar envolvidas nessa atividade aglutinante. Não sabia o que era, mas a gente tinha uma indicação que poderiam ser, então, algumas lipoproteínas do plasma que estavam aglutinando esses parasitos. Como eram lipoproteínas, eu fui procurar, então, a Georgia, né, a grande especialista nesse assunto, já que ela tem um laboratório que é de lipídios e de lipoproteínas. A gente fez uma reunião, o Carlos José ele tinha viajado nessa época, eu levei o Norman, a gente se reuniu ali, eu, a Georgia e a aluna dela na época de doutorado, a Núcia, que é uma pessoa muito bacana, muito simpática. Nós fizemos a reunião, já raptamos o Norman naquele mesmo momento, tiramos o sangue do Norman, e a partir daquele sangue que a gente tirou, naquele mesmo dia do Norman, então, a Georgia e a aluna dela de doutorado obtiveram uma fração com plasma delipidado, uma outra fração só com LDL e uma fração com a HDL. Nós, então, fomos testar separadamente essas frações. Ora, o soro inativado aglutinava os parasitos. O plasma, como a gente já tinha demonstrado, também aglutinava. A gente inativa para poder fazer as infecções com o tripanossoma, com as formas epimastiotas. No entanto, quando a gente fez a reação com o plasma delipidado, a gente não conseguiu verificar nenhuma aglutinação. A mesma coisa com o LDL, também nós não detectamos aglutinação. Entretanto, com aquela fração de HDL, a gente conseguiu detectar a aglutinação dos parasitos. Então, a gente se reuniu novamente e falamos, bem, o LDL é que deve estar envolvido nesse processo de aglutinação. A Georgia, então, ofereceu para a gente uma HDL duplamente marcada, com a parte lipídica marcada em uma fluoresceína em vermelho e a parte proteica marcada com uma fluoresceína emitindo aqui a cor verde. E nós testamos a aglutinação, então, com essa HDL marcada, mas, curiosamente, não houve aglutinação. Então, a gente pensou o seguinte, bem, essas marcações devem estar bloqueando a parte que vai se ligar ao tripanossoma. Então, agora a gente fez as marcações separadas. A gente pegou a HDL e marcou apenas a parte da proteína com a fluoresceína verde, mas também não detectamos nenhuma aglutinação. No entanto, quando a gente fez a marcação só na parte lipídica da HDL e fez as reações de aglutinação, agora a gente verificou, então, a atividade aglutinante. Com isso, a gente deduziu que esse reconhecimento deveria ser feito, então, pela parte proteica da HDL. A Georgia forneceu para a gente uma HDL delipidada, só as proteínas, sem o lipídio, e também a gente verificou um alto título de aglutinação. Dessa forma, a gente pegou essa HDL marcada com a fluoresceína vermelha e nós levamos, então, para um microscópio de fluorescência e nós conseguimos, então, detectar aquela fluorescência sendo emitida naqueles grumos, né, dos parasitos incubados com a HDL, com a parte lipídica marcada. Então, a gente tem aqui a emissão da fluorescência. Nós depois fizemos uma análise pelo confocal, né, e a mesma coisa nós verificamos, então, aqueles agregados marcados fortemente com a HDL, marcada só com a parte lipídica, né? É interessante porque a gente chegou até a pensar aqui que esses parasitos, eles poderiam até a HDL estar dentro do parasito, mas a gente não tinha uma condição de poder afirmar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que ver mais à frente, né? Aparentemente, esse parasito está captando esses lipídios, já ainda na região anterior do tubo digestivo, onde se formam os maiores agregados, como já tinha sido visto anteriormente, para utilizar aqueles lipídios para eles se multiplicar posteriormente na parte posterior do intestino médio. Mas isso tinha que ser analisado com mais cuidado, né? Bem, diante desses resultados, nós começamos a pensar que poderia ter algum envolvimento da cruzipaína nessa ligação dos parasitos. Alguns trabalhos já haviam sido publicados
mostrando que a cruzipaína, que é uma cisteínoproteinase que está presente na superfície do Trypanosoma cruzi, essa proteína ela está associada com a adesão desses parasitos em diversos momentos do ciclo desses parasitas. Esse parasita, tanto ao longo do tubo digestivo quanto no hospedeiro vertebrado, ele está toda hora aderindo em algum tipo de substrato. E a cruzipaína está associada com essas adesões. Tem até um trabalho mostrando que a adesão na própria membrana perimicrovilar também é relacionada com a cruzipaína. Então, o que a gente fez? Nós utilizamos aquelas lectinas marcadas, aglutinaram, marcaram muito bem os parasitos. Nós incubamos junto com o inibidor de serinoprotease e a marcação persistiu. Entretanto, quando a gente utilizou um inibidor de cisteínoprotease, já que a cruzipaína é uma cisteínoprotease, a gente verificou, então, a perda daquela marcação pela fluorescência. Ou seja, o cisteínoprotease inibia a cruzipaína e agora a HDL não estava mais se ligando ao parasita. Nós ainda fizemos mais um experimento. Nós pegamos agora aquela HDL delipidada, incubamos anteriormente com os parasitos e depois nós colocamos a HDL. E por competição, então, não houve também mais a emissão da fluorescência. Tem uma fluorescência mais fraquinha, como se a LDL delipidada tivesse se ligado aos parasitos e inibido posteriormente a ligação com a HDL. A HDL é, de fato, clivada? Desculpe, Pedro, eu não entendi. A HDL ela é, de fato, clivada pela cruzipaína? Isso é o que a gente queria ver. A gente acha que é clivada. É isso que a gente acha que acontece, né? Que a proteína se liga àquele receptor, aquela cruzipaína, a cruzipaína quebra o lipídio e joga para dentro do parasito para ele aproveitar aquele lipídio. Essa é a nossa hipótese, Pedro, mas ainda a gente não conseguiu comprovar essa hipótese. Né? Uma coisa é certa, a gente encontra nesse parasita uma grande quantidade de lipídios. Né? Existem alguns dentro do citoplasma, alguns vacúolos ricos em lipídios no Trypanosoma cruzi. Tem um trabalho do Maurílio, né, mostrando isso muito bem, uma grande quantidade de lipídios que é estocado, possivelmente para que ocorra depois a multiplicação desses parasitos, que ela ocorre mais, então, no intestino médio posterior. Mas seria interessante, né, Pedro, ver se realmente ela está jogando o lipídio para dentro. Essa é a nossa hipótese, mas a gente ainda não conseguiu mostrar isso. Se alguém quiser tiver interesse em trabalhar com isso. Tá aí. Ô, Cícero, Sim. Quando você falou do Smir aí no gel, eu pensei logo em açúcar, né? Até porque se trata de um glicoconjugado aí. Vocês pensaram nisso? Vocês olharam alguma coisa em relação a isso? Não, porque a Em gente relação já a essas tinha lectinas? A gente já tinha testado, nesse caso da HDL, vários açúcares e nenhum deles inibia a atividade aglutinante. Uhum. Então, a gente acha que essa atividade aglutinante, essa aglutinina, vamos chamar assim, do tubo digestivo, não seria uma lectina. Essa aglutinação seria feita pela própria HDL. Tanto quando a gente retira o plasma, a gente não tem mais atividade aglutinante. Uhum. Se a gente alimenta só com a HDL, a gente... O pessoal já estudou mais ou menos a especificidade proteolítica de cruzipaína, né? Sim. Uhum. Eu fico imaginando, na HDL você consegue identificar os pontos de quebra? Pensei Não, a isso também. gente também não fez isso, para verificar se tinha uma sequência, né? Uma sequência que seria conservada daqueles pontos de ação da cruzipaína. A gente não fez isso. A gente tem essa hipótese, mas a gente ainda não caminhou para esse lado. Uhum. Seria bem interessante, né? Ver se tinha justamente onde está A ligada. cruzipaína é bastante estudada. Aí você tem tanto a cruzipaína recombinante, quanto você pode sintetizar os peptídeos que forem eventualmente produzidos se você identificar um cara, né? Seria bem interessante e a gente poderia ver se realmente essa nossa hipótese poderia estar comprovada, né? A gente pensa se essa HDL, se ela está envolvida só no processo nutricional do parasita, ou também na formação desses agregados, ela também poderia estar protegendo esses parasitos naquele ambiente teoricamente
potencialmente inóspito, né? Que seria o estômago do barbeiro. Então, a gente pode ter as duas Cícero, atividades, né? Cícero, Marcos Sorgeni. Sim. Eu trabalhei um pouco no meu doutorado com Cruz Paína, com a Ana Paula, que foi ex-aluna do Júlio Schaffstein. E eles têm, por exemplo, cruzipaína recombinante expressa em bactéria, que tem atividade, mas, por ser expressa em bactéria, não tem nenhum açúcar associado. E aí, quando você fala em lectina, açúcar pode ser uma coisa que faz muita diferença. Vocês já pensaram em olhar isso? Seria muito interessante, muito boa essa sua ideia, Marcos, mas a gente acha que, nesse caso, não é um açúcar, é um caso de reconhecimento mesmo pela cruzipaína, que ela está relacionada com vários mecanismos de adesão desse parasita. Né? E, nesse caso, a gente testou os açúcares inibidores, nenhum açúcar que a gente testou anteriormente, lá na década de 90, né, inibiu essa atividade aglutinante. Então, nesse caso, a gente acabou descartando, né, se esses açúcares estariam envolvidos, então, na formação desses agregados. Mas seria muito bom a gente verificar, dentro dessa abordagem que você propôs, se a cruzipaína está realmente cortando a parte lipídica da HDL para que o parasita, então, interiorize, né, essa parte lipídica para utilizar posteriormente. Acho que sim, basicamente porque tripanosomatídeo é uma outra história, né? Ele tem coisas que nenhuma outra célula que a gente conhece tem. Então, talvez valesse a pena dar uma olhada, porque pode ser um açúcar que vocês não testaram, esse tipo de coisa. Porque é um grupo dentro da evolução muito particular. E a gente pode ver também, se a gente fica como que a cruzipaína está envolvida nisso, né? Como que ela está se ligando a essa HDL? Será que ela está quebrando mesmo a HDL? A gente tem, por enquanto, só uma hipótese, né? E realmente esse caminho que você propôs, e o Pedro também, é um caminho que a gente pode acabar, então, resolvendo esse caso aqui, né? Só eu, como se qualquer pessoa quiser. Cícero, uma dúvida. Vocês chegaram a ver se a HDL inibe a cruzipaína? Não, a gente não viu se a HDL inibe a cruzipaína. A gente só viu que o inibidor da cruzipaína inibe a ligação da HDL com o tripanossoma. O inibidor que vocês usaram, Cícero, foi S64? Não. Foi isso mesmo. Então, bem sítio-ativo mesmo, né? Não tem muita discussão. Foi essa que a gente utilizou. Tá? Ô, Cícero, Massuda, eu estou com o vídeo desligado que está muito instável aqui. Nesse caso, como vocês têm HDL purificada e tem a cruzipaína também purificada, incubar e um gel resolveria essa história da quebra. É uma coisa super simples, uma incubação muito simples mesmo. A gente vê se a proteína está livre agora da parte lipídica, né? Exato. Aí com lipídio, sem lipídio, aí você pode brincar com o que você quiser, mas assim, um gel resolveria. Tem Só vários... misturar os dois e ver se quebra. Eu acho que vocês deram várias ideias, né, de muitos caminhos que a gente pode seguir para poder verificar se essa nossa hipótese é verdadeira ou não, né, de que o parasito vai, então, utilizar HDL. Tem alguns trabalhos com HDL, com os tripanossomatídeos africanos, né? Não sei se vocês se lembram disso. Foi alguma coisa feita, eu acho que ainda na década de 80, se verificando, então, que a HDL protegia algumas infecções com os tripanossomas africanos. Tem um trabalho com a Ana Jansen envolvendo isso. Eu não me lembro mais quem trabalhava com esse tipo de abordagem, mas tiveram vários trabalhos publicados com HDL, com tripanossomatídeos africanos, mas nada tinha sido visto em relação ao tripanossoma cruzi. Assim, de qualquer forma, seria muito interessante saber
que um alto conteúdo de HDL tem alguma vantagem, né? Eu vou mostrar aqui, olha, a próxima figura aqui, né, que a gente fez depois, né? Então, depois o Carlos José infectou alguns insetos, infectou aqui com o sangue normal, né? Retirou o plasma, inativou, misturou os parasitos e ele analisou, então, a infecção apenas com os eritrócitos e o plasma. Aqui nessa segunda coluna daqui, ele fez as infecções com o PBS no lugar do plasma. Tirou o plasma, colocou apenas o PBS com os eritrócitos. Aqui nessa outra coluna, aqui um pouco mais escura, ele colocou no lugar do plasma o plasma delipidado, que a Georgia tinha fornecido para a gente. Aqui nessa quarta coluna, essa mais clarinha daqui, ele fez a infecção com os eritrócitos, com o PBS, colocou uma grande quantidade de HDL, e ele mostrou, então, que aqueles parasitos permaneciam com aquela grande quantidade. É interessante, porque, como eu falei, com essa infecção que a gente faz com epimastigoto, né? Geralmente os parasitas, vou usar esse termo, né? Mas o termo melhor, levam uma porrada ali mesmo no estômago, né? Vários parasitos são destruídos no estômago. A Patrícia mostrou isso, o Marcelo, a Alessandra Guarneri. E é interessante que nesses com HDL, ele se mantém com uma grande quantidade, não ocorre aquela queda que a gente tem normalmente. E aí veio aquela nossa ideia de que a HDL poderia estar envolvida tanto no aspecto nutricional, fornecendo os lipídios para esses parasitos, mas também protegendo esses parasitos no início da infecção ali no estômago, porque quando ocorre também a lise dos eritrócitos, os eritrócitos do sangue alimentar, eles têm que ser lisados para que o inseto possa, então, utilizar a globina como uma das principais fontes de proteína. Então, tem uma atividade lítica no estômago. A Patrícia publicou um trabalho sobre isso na década de 80, junto até com o Eloy e com o Jorge Guimarães, mostrando, então, uma atividade lítica muito intensa, né, no estômago do barbeiro. Então, é interessante que quando a gente colocou HDL, o parasito se manteve. Até aumentou aqui um pouquinho, né? Então, a infecção foi muito maior na presença da HDL. E uma queda quando a gente retira o plasma aqui, né? Então, a gente fez toda uma relação dessa HDL com a infecção, né? Com esse sucesso da infecção dos insetos. Ok? A gente publicou esse trabalho em 2018, também no Experimenta Parasitology. A gente veio ali seguindo tudo, publicando na mesma revista. Bem, esse trabalho ele fez parte da tese de doutorado do Carlos José. O Carlos José já trabalhava na Fiocruz, trabalhava no grupo do José Rodrigues Cora, mas, curiosamente, o Carlos José ele era referido de várias revistas, tinha dezenas de trabalhos publicados, mas ele nunca tinha feito doutorado. Aí, como eu já havia publicado os trabalhos com o Carlos José, um dia o Cora me procurou e falou: Cícero, você não quer orientar o Carlos José? Eu falei: doutor Cora, eu oriento se for junto com o senhor. E a gente pôde orientar o Carlos José junto, que foi uma honra para mim. O doutor Cora tinha sido meu professor de epidemiologia, ele foi presidente da minha banca de doutorado, e eu tive o prazer de orientar o Carlos José junto com ele. E o Carlos José ele ganhou em 2014, com essa tese dele, o prêmio de melhor tese da medicina tropical, e um prêmio também que me orgulhou muito, chamado Alexandre Peixoto, que nós aqui, né, do NCT, muitos de nós têm uma ligação, né, muito emocional, muito grande aqui com o Alexandre Peixoto, né? Então, eu deixei esse slide aqui para fazer uma homenagem ao Dr. Cora, que faleceu no ano passado. E esse trabalho foi um dos trabalhos, então, que compôs a tese do Carlos José, e eu aproveito esse momento para fazer uma homenagem aqui ao Dr. José Rodrigues. Certo? Bem, então, o LPS, não, a HDL, né, que está errado, no tubo digestivo, é que aglutinaria o Trypanosoma cruzi, né, dentro desses nossos resultados. Mas faltou uma pergunta: e aquela lectina lá da hemolinfa? E a lectina, a hemaglutinina do tubo digestivo? Qual seria o papel dessa lectina e dessa aglutinina do tubo digestivo? A gente tinha deixado aquilo de lado por mais de 20 anos. Bom, nesse período foi publicado o genoma do Rhodnis prolixus. Em 2015 saiu um artigo, vários de vocês como coautores desse artigo, e depois também vários de vocês no artigo publicado um ano antes,
em 2014 com um transcriptoma do tubo digestivo do Rodney prolixo. Dessa forma, nós voltamos lá para aquele trabalho publicado em 1999, pegamos aquela sequência dos 16 aminoácidos do N-terminal e submetemos em alguns bancos de dados. E nós obtivemos, então, uma homologia com a proteína que havia sido depositada ali no vector base. Apenas 3 aminoácidos eram divergentes, um aqui e outro aqui. Como eu falei, isso foi feito em 97, e naquela época já ocorriam alguns erros, ainda quando se fazia sequenciamento de proteínas. E o mais interessante é que aqui, como a gente tinha a proteína madura, que na época a gente chamou de ERG-PELEC, né? Aqui a gente teria o primeiro aminoácido, que seria o 22º nessa proteína. Quando a gente analisou essa proteína toda, justamente no 21º aminoácido, onde ocorre a quebra do peptídeo sinal. Então, mostrando que seria um alinhamento correto, né? Porque aqui seria o primeiro aminoácido, então, da proteína madura. Então, estava batendo tudo certinho daqui. A gente pegou essa sequência, colocou de novo no banco de dados e a gente encontrou uma homologia com algumas lectinas ligantes com raminose, chamadas raminose binding lectins. E uma alta homologia. E nós encontramos, então, também as sequências que são clássicas dessas raminoses binding proteínas, que a gente encontra Cícero, 3 sequências. Aquelas mutações ali você identificou depois analisando, comparando com outras sequências? Porque... Qual? É aqui que você está falando? Não, anterior. Bem, eu acho, eu acho que porque não são nem eu confio mais na reação de Edman na primeira sequência do que na segunda, que é uma tradução. Assim, mas é claro, você tem que analisar essas análises. A minha pergunta é se as análises... ficou com essa dúvida, se isso seria uma mutação ou Isso. seria um erro. Porque eu me lembro que uma época com o Alexandre Peixoto, eu conversando sobre essa sequência, o Alexandre falou assim, poxa, você tem essa sequência, vamos tentar pescar isso daí no cDNA. Aí eu peguei o corpo gorduroso, a gente tentou obter os cDNAs, tentou então fazer os primers para identificar, e nenhum dos primers identificou. Possivelmente porque tinha um erro nesses aminoácidos daqui. Por isso que a gente acabou acreditando mais num erro do que numa mutação, Guto. Tá bom. Porque a gente não conseguiu pescar aqueles cDNAs quando eu fiz isso com o aluno do Alexandre Peixoto. Tá? Então, isso levou a gente a acreditar mais que tivesse sido um erro durante o sequenciamento. Bem, quando nós fizemos um alinhamento... Cícero, agora, se você olhar as bases de dados do NCBI, você tem muitos experimentos publicados com Illumina, que fazem praticamente um genoma. Né? E aí eles têm um repositório de dados que é especificamente para isso, para dados depositados que não tiveram... no qual as pessoas não tiveram a necessidade de montar o genoma. Então, eu acho que se você olhasse ali, eventualmente você veria se essa é uma variação genotípica da espécie ou se foi realmente um erro de sequenciamento. Mas olha só, também tem que tomar em conta que o genoma é sequenciamento de uma colônia e você tem um troço de outras colônias. A região aminoterminal, de maior parte das proteínas, ela é altamente variável, porque normalmente ela não é tão Pedro, funcional. Sim, Pedro, mas é isso que eu estou falando. Assim, eventualmente, isso é característico de várias outras colônias. Vai dar um monte de Talvez não seja da que o Cícero usou.
mas pode ser uma coisa que existe, e aí tem que olhar contra o bicho específico que ele alinhou quando ele achou essas diferenças. Ou então pegar Talvez... e sequenciar. Agora a gente já tem como desenhar os primers, isolar o cDNA e sequenciar. Aí a gente vai saber com muito mais precisão. Pois é. Não, aí fecha. Agora a gente já tem Race, seria um erro, tem um essas coisas polimorfismo. todas, tem Illumina. Aí dá para... Mas o que eu estou dizendo assim, essas sequências, essa questão que você falou, a gente pode sequenciar, fazer o cDNA, isso provavelmente já está depositado para dezenas de linhagens no SBI. Então, você não precisa usar um aluno, um dinheiro para fazer isso. Isso eventualmente já está lá. Faz uma análise só de bioinformática, né? Isso, que custa muito mais barato. Isso é muito mais barato. E a gente anda tão duro, né? Não seria... nem me fale, sim. Mas, então, deixa eu continuar aqui. Então, quando a gente fez o alinhamento, nós encontramos essas regiões que são bastante conservadas e são características dessas raminoses binding lectins, né? E elas estão marcadas aqui em amarelo. Olha aqui, ó, YGR, aqui DPC e aqui Y e aqui KYL. E de novo aqui, olha, YGR, DPC, KYL. E aqui, novamente, as 3 sequências. Ou seja, essas 3 sequências repetidas 3 vezes nessa proteína. Isso é uma característica dessas raminoses binding proteins. Então, aqui a gente tem em azul, né, as cisteínas, onde vão se formar depois as pontes de sulfeto. As regiões aqui em vermelho são onde estão as hélices, e aqui a folha aqui mais na parte verde. Então, uma grande homologia, né, com essas raminoses binding lectins. O interessante é que essa sequência YGR, tirosina, glicina, arginina, ácido aspartico, prolina e cisteína, e aqui lisina, tirosina e leucina, essas sequências elas estão repetidas também em outras proteínas, tanto nas chamadas raminose binding lectins, quanto chamadas nas swell type lectin, como eles chamam. Swell seria uma lectina do ovo de um equinoderma, do que a gente chama aqui, como é que é? Do ouriço do mar. Então, essa lectina do ovo do ouriço do mar também apresenta essas regiões repetidas 3 vezes na sua estrutura. Isso também ocorre com as latrofilinas, que são receptores que se ligam na superfície em cima, né, da proteína G e que estão relacionadas também com algumas reações neurológicas, né? Estão presentes em alguns mamíferos. Aparentemente, essas proteínas seriam relacionadas, simplesmente não existe uma forma homogênea da gente se referir a elas, né? Quando eu fiz um levantamento depois, eu fui encontrando essas sequências em bactéria, em fungo, em protozoário. Então, a gente começa a pensar, até seria interessante a gente estudar, né, como que essas sequências foram se mantendo a partir de um processo evolutivo e como elas estão distribuídas, então, em diferentes seres vivos e nessas proteínas que ainda não têm um nome só. Alguns chamam de raminose, alguns chamam de swell e alguns chamam de latrofilina, certo? Que apresentam, então, essas regiões repetidas, bastante conservadas. Como a gente já tinha toda a informação da proteína, eu chamei a Helena Castro, que fez a pós-graduação também na bioquímica do Fundão. Hoje em dia ela é professora, é vice-diretora lá do nosso instituto na UF, e ela fez uma análise, então, teórica de um modelo dessa proteína, analisando as cargas e analisando cada um daqueles domínios. Então, não sei se eu vou conseguir aumentar aqui, mas o que é que ela fez? Ela pegou aqueles 3 domínios da proteína e ela fez aqui um alinhamento dos 3 domínios da mesma proteína, da RPLEC, mostrando de novo, né, uma alta homologia com aquelas regiões, aquelas 3 regiões repetidas. E depois comparou com a latrofilina de um camundongo. E, mais uma vez, né, uma alta homologia também com aquela latrofilina de um camundongo, ou seja, um camundongo
um mamífero, né? Então, com uma alta homologia, apresentando, então, aquelas sequências repetidas, né? Eu fiquei até bem interessado em fazer uma revisão sobre como essas sequências foram se mantendo a partir de um processo evolutivo. E aqui, então, ela também identificou a região dentro dessa alça, os aminoácidos que se ligam teoricamente à raminose. Então, que seria justamente o sítio de ligação com a raminose, seria justamente nesse ponto daqui. Então, a gente teria aqui o sítio de ligação nessa alça aqui da raminose, das três, né, daqueles 3 domínios, 1, 2, 3, daqueles 3 domínios da proteína. Então, aqui a gente teria nessa alça aqui a ligação com a raminose. Esse mesmo sítio que se liga com a raminose é o mesmo sítio que se liga também com a galactose. Por isso que a gente conseguia a inibição também com a galactose. Então, mostrando que o mesmo sítio que reconhece a raminose é o sítio que reconhece a galactose. Tanto que, quando a gente analisa essas proteínas com essas sequências repetidas, algumas são chamadas de galactose binding lectins, algumas de raminose binding lectins, algumas de swell type, algumas de latrofilina, né? Então, esse sítio liga ao paranitofenol também? Não sei. Que era a esquisitice da inicial, né? Isso. Eu não sei, Pedro, mas pelo que eu li sobre isso, eu nem tinha pensado nisso. Foi muito boa aqui, eu tinha esquecido. É fácil fazer um docking aí com paranitofenol. Mas, pelo que eu li do paranitofenol, essa inibição dele parece inibir vários tipos de ligação e até de uma forma meio inespecífica, porque eu não consegui encontrar nenhum trabalho mostrando claro. Mas seria interessante ver se paranitofenol... Mas você não precisa do trabalho. Você tem uma estrutura 3D aí, você faz o docking e vê se ele liga. Já faz o docking, isso mesmo. Se ele ligar aí... Já pode ver se paranitofenol. Eu vou contactar ali a Helena e o grupo dela, que foi... A gente fez isso para a gente, seria alguma coisa bem mais simples, né? Ela também encontrou uma região aqui, que é a região que se liga com a N-acetilgalactosamina. Por isso que a gente tinha verificado uma inibição parcial da aglutinação quando a gente colocava a N-acetilgalactosamina. Aqui já seria em um sítio diferente essa região de ligação da N-acetilgalactosamina. Bem, como a gente então já tinha analisado aqui essa lectina, a gente resolveu fazer um levantamento dessas sequências. A gente fez, então, e conseguiu identificar, a gente fez só com insetos vetores. Então, a gente foi fazendo os levantamentos, utilizou 7 insetos holometabólicos e 5 M-metabólicos. E foi interessante que a gente conseguiu separar em 2 ramos. Aqui, os M-metabólicos, seriam os hemípteros, né? Aqui, ó, Triatoma infestans, Triatoma imediata, um fragmento no Triatoma infestans, Panstronchilus lignaros, Rhodnus prolixus, Rhodnus neglectus, e aqui a outra de Rhodnus prolixus. Aqui. É interessante a denominação, né? A gente vê aqui uma galactoside binding lectin, a outra raminose binding lectin, aqui galactose binding lectin, então raminose de novo, aqui swell type, então cada uma com uma denominação, ou seja, a gente até coloca na discussão do trabalho, né, que não tem uma classificação homogênea para essas proteínas com esses tipos de repetição. E nos insetos holometabólicos, a gente conseguiu separar aqui a glossina, a Aedes albopictus e a Aedes aegypti, aqui o Culex, o Phlebotomus papatase, e aqui o Anopheles darlingi e o Anopheles sterfense. Então, também a mesma coisa, né? A proteína não caracterizada, aqui uma caracterizada como latrotoxina, a outra como swell type, ou seja, não existe uma classificação muito homogênea para esse tipo de célula, mas foi interessante que a gente identificou nos insetos vetores e conseguiu separar direitinho em 2 ramos distintos. Essa é a mesma que tinha dado 40 mil no peso molecular lá no... E essa é a mesma que tinha dado 40 mil no peso... É interessante, porque eu vou dizer 2 coisas dela. Que o peso molecular maduro dela é 34 mil. Uhum. Portanto, 40 mil está maior. Mas ela não tem nenhum sítio de glicosilação potencial na sequência dela.
A gente fez, aqui você vê aqui naquele gel anterior, né? A gente fez fez direto no gel com um marcador, né? Tanto que quando eu falei em torno de 40 mil, porque 40 mil seria mais ou menos aqui assim, então a gente calculou 40 mil, mas ela seria um pouquinho menor, como a gente viu depois, né? A gente calculou fazendo uma equação da reta, né? Então, de uma maneira, medindo ainda não foi com esses programas mais recentes, né? Que a gente pode analisar as bandas, né? Então, foi de uma forma manual, né? Medindo com uma régua e utilizando depois a equação da reta. Então, possivelmente, a gente não teve uma precisão tão grande quando analisou esse texto molecular. Certo? Bem, Ou ela estava ligada com alguma coisa, né? Isso, talvez até ligada com a galactose que a gente utilizou para fazer a eluição. Não sei se ela poderia estar ligada a algumas partes com a galactose. Cícero, esse problema que você está falando de nomenclatura é um problema histórico acho que de todo mundo trabalha com inseto, mas em imunologia isso é muito forte, porque todo mundo dá um nome de todas as coisas para inseto baseado em drosófila. Em muitos casos, o nome fica só para drosófila. Uhum. Né? Então, por exemplo, quem define a embriogênese? Em drosófila, como define o eixo dorso-ventral, chama dorsal. Em qualquer outro inseto, chama HEL1, porque é Helix. Uhum. Então, assim, não dá para realmente... Essa é uma questão na questão dos genes de inseto, que não sei se algum dia vai ter... Mas aqui não é nem só inseto, importância, né? É inseto, mamífero, equinoderma, né? Não, mas então, é isso. Está mais dentro dos misturado insetos... É a mesma dentro dos coisa com insetos... hemócio. A gente vai ver trabalho com hemócio. Cada pessoa que trabalha com inseto classifica o hemócio de uma forma diferente. Né? Chama um hemócio de uma coisa, chama de outra. Até quando eu estudei imuno, quando a gente estudava os linfócitos, aquilo era uma bagunça, cada um chamava de um jeito. Não, Cícero, surgiram os anticorpos monoclonais, é que aquilo pode ser mais classificado de uma forma mais homogênea. Quando eu comecei a trabalhar em 2001 com imunidade, sistema imune de inseto, eu ouvi, o Pedro já tinha ouvido isso antes, que isso era um erro conceitual, que inseto não tinha sistema imune. Sabe? Assim, cara, as coisas são assim e felizmente a gente vai avançando. Eu me lembro uma vez que a Patrícia foi dar uma palestra, eu era aluno dela de mestrado ainda, e quando ela falou em imunologia de inseto, um imunologista se levantou e falou: você não pode chamar isso de imunologia, porque só é imunologia se tem anticorpo. Aí a gente pensou o seguinte: bem, a palavra imunologia existe desde antes da descoberta do anticorpo, né? Então, como hoje a gente fala em muitas coisas que eu chamo de inflamação e só toma porrada, porque diz inseto inflama, faz febre, faz essa porra toda, mas, enfim, o que você vai fazer? Eu lembro que os imunologistas ficavam revoltados quando a gente falava imunologia. Ficam até hoje. Não, isso não é imunologia. Melhorou. E os insetos, justamente, o trabalho do Hoffman abriu um caminho enorme para a imunologia inata dos mamíferos. Pois é, melhorou. Só melhorou depois que o Hoffman ganhou o Nobel. Sabe? Precisou um Nobel para as pessoas entenderem que, sim, tem imunologia em inseto. Óbvio que tem. E o Toll foi identificado primeiro nos insetos do que no... O Hoffman ganhou um Nobel para a gente poder falar disso. Tá certo. Bem, deixa eu continuar aqui, então, que ainda falta, aqui já está acabando, mas ainda falta um pedacinho aqui. Bem, como a gente tinha identificado
essa agora seria uma lectina, não seria como no outro caso do tubo digestivo, que é HDL, agora, nesse caso, seria uma lectina. Então, a gente pensou em silenciar essa lectina para ver se poderia ter algum efeito na infecção pelo Trypanosoma cruzi, né? Na época, eu estava fazendo um trabalho de colaboração com a Miranda. Eu conheci a Miranda quando eu fiz um pós-doc com o Norma, ela estava fazendo o doutorado, e depois ela foi fazer até o pós-doc dela com o Hoffman, né, lá na França. E ela estava trabalhando com paratransgênese, e a gente resolveu fazer uma coisa junto, e a gente pensou até em silenciar ela fazendo alguma coisa lá. Eu falei, vou ver se vai ter algum efeito silenciando essa lectina. Então, a gente desenhou alguns primers, isso aqui junto com o Peter, com a Catarina e com o João, que era o aluno de doutorado meu, né? Nós pegamos e desenhamos, então, um primer para identificar na PCR quantitativa a RPLEC, vamos chamar assim, a lectina de Rhodiola prolixus, que a gente tinha identificado, um primer para identificar Trypanosoma cruzi, um primer universal de bactérias e um primer que também a Cecília já tinha desenhado para poder identificar e quantificar a defensina C, que é justamente aquela que tem uma maior variação, tanto em resposta a bactérias, quanto algumas vezes ao cruzi. Se bem que eu acho que o cruzi passa ali brincando, né? Nada acaba afetando o cruzi. Bem, nós também desenhamos os primers com o T7 para poder produzir o RNA de dupla fita para tentar silenciar, então, a RPLEC. A primeira pergunta que a gente tinha era justamente se a infecção com o Trypanosoma cruzi iria modular a expressão dessa lectina. Porque se modulasse, a gente tinha que fazer uma porção de controle. Então, foi o primeiro caminho que a gente fez. E a gente verificou, então, os insetos infectados aqui, eles estão em cinza, em brancos não infectados, no 6º, no 12º dia, e a gente não encontrou, então, nenhuma diferença entre os insetos infectados e não infectados, então mostrando que a infecção não modulava a expressão daquela lectina. Aqui depois a gente fez numa outra placa, né, o estômago, o intestino e no corpo gorduroso, no 6º dia praticamente igual, e quando chega no 12º dia, uma expressão maior aqui no estômago em comparação com o intestino e com o corpo gorduroso. Então, diante disso, a gente tentou, então, silenciar aquela lectina e nós analisamos agora no 7º e no 21º dia. Então, no 7º, silenciou muito bem e se manteve até o 21º dia, ou seja, a gente inoculou, esperou 7 dias, ainda estava silenciado, foi lá no 21º dia e ainda o silenciamento persistia. Nós, então, fizemos uma comparação dos insetos silenciados e não silenciados na infecção por Trypanosoma cruzi. Mas, infelizmente, nós não detectamos nenhuma diferença na infecção com Trypanosoma cruzi nos insetos silenciados e não silenciados. No entanto, nós verificamos um aumento da microbiota bacteriana. Aqui não foi significativo, apesar de ser um pouco maior aqui no 7º dia, nós tínhamos que utilizar mais insetos, mas é tudo muito caro, né? Fica muito difícil. Mas aqui no 21º dia, uma diferença significativa, então, do número de bactérias nos insetos silenciados. E como a gente tem um aumento do número de bactérias nesses insetos com a lectina silenciado, isso também se refletiu no aumento da expressão da defensina C nesses insetos silenciados para a lectina. Bem, nós publicamos esse trabalho em 2021 no Developmental and Comparative Immunology e foi, então, o trabalho que fecha aqui essa nossa historinha aqui, então, que começou lá na década de 90 do século passado, ficou quase que 20 anos esquecida, e depois de 20 anos a gente voltou, obteve alguns resultados, né? E aqui vocês já deram várias sugestões, né, para outros resultados, se alguém quiser trabalhar com isso, isso é aberto, né? Eu acho um assunto bem interessante, o assunto também daquelas sequências repetidas da raminose binding lectina, eu acho muito interessante como que ela está distribuída a partir de um processo evolutivo, então, nos diferentes seres vivos. Bem, eu agradeço a todo mundo que colaborou, teve muita gente que colaborou aqui nesses trabalhos, mas principalmente as pessoas que trabalham mais junto comigo. O
o Carlos José, a Denise, o Eloy, o Marcelo, o Norman e a Patrícia, certo? Então, aqui eu fecho a apresentação, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, mais alguma sugestão. Então, a gente tem aqui o fim, né? Mas, por enquanto, né? Quem sabe vem mais coisa aí à frente. E muito obrigado por vocês terem a paciência aí de me escutar. Tá? Então, muito obrigado. Posso parar aqui a apresentação ou alguém quer fazer alguma pergunta referente a alguma imagem? Isso, Cícero. Por favor, feche a apresentação para a gente fazer a discussão. O Marcos levantou a mão aí. Oi, querido. Sim, cara, eu não te vejo desde de que a gente participava do Pronex da Denise, não Feder, mas acho que desde que a gente foi lá visitar o Ribola, né, Sorgine? Isso, fazer aquele verdade, curso lá de sequenciamento no Ribola. Foi a última vez que a gente teve isso. Quer dizer, faz muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então, eu achei muito interessante esse seu experimento em que você silencia a lectina e tem um aumento da Não, você relaciona a lectina com a microbiota. Uhum. A minha pergunta seria assim, se você, antes de fazer o silenciamento da lectina, alimenta os mosquitos com açúcar contendo antibiótico, e aí você quase zera a microbiota, uhum. Você reverte esse aumento. Quer dizer, o aumento é de fato por causa da microbiota ou é por alguma outra coisa? A gente fica sem poder afirmar com muita certeza, né, Sorgine? A gente também não sabe se a microbiota aumenta e ela que está pressionando também para a expressão da defensina C, né? A gente não sabe muito bem. Então, tem várias abordagens que a gente pode fazer para continuar, né, esse trabalho daí, né, para poder continuar trabalhando com essa lectina, né? Uma das coisas que você falou aí é tentar alimentar o inseto com açúcar. A gente uma vez alimentou com galactose, a gente tentou inocular a galactose, mas não inibiu, porque quando a gente inocula, tem que inocular uma quantidade muito baixa e acaba não inibindo. Mas quando a gente alimentou, inibiu um pouco a atividade aglutinante, ou seja, aquele açúcar passou também para a hemolinfa e inibiu a atividade aglutinante da hemolinfa. Né? Então, talvez assim com açúcar na alimentação funcione para a gente poder analisar sem a presença da atividade da lectina reconhecendo o açúcar. Não. Meu ponto quanto à alimentação é porque assim a gente tem, eu tenho, o Pedro tem, enfim, trabalhos mostrando que se você alimenta com basicamente penicilina, streptomicina, você quase zera a microbiota. Então, se o aumento for por conta do aumento da microbiota, isso deve ou zerar ou diminuir muito. E aí a gente está sumindo aqui o seu som, né? Porque a gente poderia ver se a microbiota, se ela sendo controlada pelos antibióticos, se a defensina ia continuar aumentando ou não. Seria por aí, Marcos? Não, é exatamente isso. A pergunta é se aí a gente pode ver se esse efeito na defensina da microbiota ao aumento da microbiota ou da própria lectina. Né? Exatamente. É bem interessante. O que é causa e o que é consequência. Isso mesmo. Aí a gente poderia ver se, tirando a microbiota com esse coquetel de antibióticos, se a defensina C ia continuar aumentando no silenciamento, né? Seria mais ou menos isso. Né? Meu chute é que não aumentaria, porque a defensina é muito responsiva à microbiota. O peptídeo antimicrobiano mais responsivo à microbiota que se conhece é defensina. Então, possivelmente, eu acho que aumenta a microbiota e aumenta a defensina, mas a gente não tem como garantir, né? Teria que fazer mais algum experimento para garantir isso, né? Seria mais uma hipótese.
O Cícero é Massuda. Ih, Massuda. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Achei super, super legal. Eu queria uma curiosidade, quer dizer, vocês, se eu entendi direito, vocês silenciaram e não teve grandes efeitos. Como é que vocês explicam essa falta de alguma coisa além da microbiota? Quer dizer, teria o silenciamento pode ter sido parcial ou tem outros tipos de lectina envolvida também que não necessariamente foram silenciados? Como é que é isso? O silenciamento, quando a gente quantificou, ele foi bem intenso e se manteve até 21 dias. Então, até me surpreendeu. Eu pensei que rapidamente ia voltar à expressão. Não, mas quando a gente analisou no 21º dia após a inoculação, continuou o silenciamento. Ele persistiu, né, por um longo tempo. O que eu acho é que, de repente, essa lectina, porque tudo que a gente vai testando, né, a gente vê os trabalhos até do Pedro, os trabalhos de Sorgini, os trabalhos da Cecília junto com a Patrícia, tudo que a gente vai vendo no Trypanosoma cruzi, parece que o Trypanosoma cruzi tira tudo de letra. Não está nem aí para as defensinas, não está nem aí para a lectina. Ele vai passando ao longo do tubo digestivo e ignorando tudo. A única coisa que atinge o Trypanosoma cruzi é na hora que tem o rompimento dos eritrócitos ali na região anterior do intestino médio. Ali, o Trypanosoma cruzi realmente ele leva uma porrada ali. O trabalho da Alessandra mostra isso, o trabalho do Marcelo também, que eles, tanto que você chega depois, entre o 5º e o 10º dia, você vai olhar o estômago, não tem, os parasitas fugiram dali, eles estão saindo rapidamente ali do estômago. Mas em relação a esses peptídeos, né, de atividade antibacteriana, nenhum deles mostrou atividade contra o cruzi. A gente ficou até um pouco decepcionado, né? A gente imaginava que essa lectina podia ter alguma atividade. A gente começou até a pensar se ela não poderia estar relacionada com a própria lise dos eritrócitos. Porque quando a lise começa mais entre o 2º e o 4º dia, que tem uma lise mais intensa dos eritrócitos. A gente pega já no 1º dia e pega aquele extrato do tubo digestivo, a gente ainda encontra alguns eritrócitos íntegros. Se a gente chega no 5º dia, praticamente ocorreu uma lise total, né? Mas é interessante que entre esse 2º e esse 5º dia, quando está ocorrendo essa lise, quando a gente observa entre lâmina e lamínula, a gente encontra também alguns grumos desses eritrócitos. Aí eu comecei a pensar depois disso, será que essa lectina pode ter um papel, né, juntando esses eritrócitos para que eles sejam posteriormente lisados, já que eles são aglutinados também por essa lectina? Então, seria até uma pergunta se ela poderia ter mais uma atividade fisiológica em vez de uma atividade relacionada com a própria interação parasito-vetor. Uma última curiosidade é, assim, qual é a relação do silenciamento com o aumento de bactérias lá que vocês viram? Quer dizer, como é que vocês imaginam que está acontecendo aí no pedaço? Eu não faço ideia, Massuda. Eu vou ser sincero. De repente, pode acontecer a mesma coisa que eu falei dos eritrócitos. Possivelmente também essas lectinas podem estar ligando as bactérias que podem estar sendo controladas. A população dessas bactérias pode estar sendo controlada, né? Para elas não aumentarem muito a partir dessas lectinas, que elas podem estar se ligando e também podem estar sendo lisadas, como eu falei, dos eritrócitos. Mas seria uma hipótese jogada ao vento, assim, sem nenhuma comprovação mais clara, né? Mas ela poderia ter também um papel na manutenção da estabilidade dessa microbiota, mas isso teria que ser visto com outro tipo de abordagem. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, mais uma vez. Tá, muito obrigado, Massuda. Muito bom. Cícero, de novo, tem um trabalho bem antigo, antigo, do Paulo, se eu não me engano, do Paulo Pimenta com o Charabudin, na época que o Paulo Pimenta estava na NIH, mostrando que
Eu não sei exatamente como chama. Eu sei que para tripulação Amatidis chama metaciclogênese. Mas para leishmania, eu não sei se é o mesmo termo que usa, mas enfim, que tinha uma coisa assim, que quando ela muda de forma, ela ficava muito mais resistente às proteases intestinais. E eu sempre achei que as proteases intestinais eram uma parte muito grande da resposta imune à infecção por qualquer coisa que não seja vírus, que em minutos já adere e invade. E aí você falou que a inibição, por exemplo, mas aí no caso era, obviamente, uma protease do parasita, que era a cruzipaína. Mas quando você trata com S64, você também inibe uma grande parte das proteases do barbeiro, que, ao contrário da grande maioria dos insetos, como veio de um bicho que tinha uma história evolutiva diferente, não usa, né, cisteínoproteases, né, trabalho do Terra, não usa cisteínoproteases, mas sim serinoproteases, usa cisteíno e proteases ácidas, cisteíno e aspartilproteases para fazer esse processo. Enfim, como é que você acha que esses dados cruzam? É porque quando a gente fez essa análise com a HDL, foi tudo in vitro, né, o Marcos? Mas seria bem interessante se a gente pudesse fazer essa análise alimentando os insetos com a cisteínoprotease e poder analisar também como é que esses parasitas vão se desenvolver, né? Poder até avaliar se eles vão conseguir captar. Primeiro tem que ver se eles estão captando mesmo, né, esses lipídios, e ver se, tratando com a cisteínoprotease, a gente vai ter a inibição da captação desses... A vantagem de fazer isso in vitro é que assim, S64 é relativamente estável. Pepstatina, que é o inibidor de aspartilprotease, que talvez seja a protease mais importante, ou pelo menos a segunda mais importante, é muito instável. Então, não imaginaria que ela passasse pela ingestão, absorção e por aí vai. Talvez tivesse que ser in vitro mesmo. O Fernando e o Marcelo, eles têm um trabalho que eles estavam fazendo, eu não sei como é que está esse trabalho, mas eu sei que eles fizeram infecção contra Trypanosoma cruzi e deram alguns inibidores de protease, algumas proteases, e algumas eu não me lembro, porque isso foi um pouco antes desse período da pandemia, mas eles encontraram alguns inibidores de proteases que aumentavam a infecção contra Trypanosoma cruzi. Eu não me lembro qual que era, mas eu sei que esse é um trabalho que vinha sendo feito com o Marcelo junto com o Fernando Gento. Eles utilizavam, então, infectavam os insetos com inibidores de protease e eles chegaram a verificar alguma coisa, né, Fernando? Você que está com a mãozinha aí levantada, né, Fernando? Cícero, esse trabalho está que nem o seu. Vai demorar uma década para sair, né, Fernando? É um daqueles que demora 20 anos. Ele vai sair, mas vai demorar. Tem que fazer 10 anos redondo, né, Fernando? Pois é, mas olha só, Cícero, deixa eu falar rapidinho, desculpa aí o som ambiente que eu estou pegando as minhas filhas na escola. Deixa eu primeiro te dar parabéns, seminário lindíssimo, estou emocionado aqui, uma história muito bonita, e como sempre você é um lorde apresenta com uma clareza ímpar, né? Deixa eu te fazer falar uma curiosidade e uma provocação, né? Mas antes disso, deixa eu só fechar essa questão. Tem um trabalho antigo do Eloy, já não sei com quem que ele fez isso, mas tem um trabalho bem antigo, que ele alimenta o Rodnius com inibidores... Com a Érica. Com a Érica. E aí vem a alteração na infecção, né? É um trabalho que
Tem assim, algumas limitações, né, mas que são da época, né, das ferramentas que existiam, mas que eu acho que explica, conversa bem com os seus resultados, né? Mas a minha pergunta não é nem sobre isso, né, que se surgiu na discussão. A minha curiosidade é assim, o HDL, ele tem algum efeito no desenvolvimento do T-cruze? Alguém já viu isso? Se quando você expõe o cruze a HDL, você dispara alguma coisa, tem alguma diferença no crescimento, enfim, essa é uma curiosidade que também está conectada com a minha pergunta de saber se a cinética, se a estabilidade do HDL no intestino de Barbeiro é conhecida, porque isso poderia correlacionar com os teus dados, né, de aglutinação, né, do conteúdo do crop. Eu não sei se a Geórgia já fez isso, olhou para essas frações aí do plasma ao longo da digestão do Barbeiro, mas eu fiquei muito curioso de saber se existe esse dado. Se não existir, vale a pena ir atrás, né? Ela persiste por um longo tempo, Fernando. Então, aí que vinha também a pergunta, né? Será que quanto tempo que a HDL persiste íntegra ali no tubo digestivo, né? Porque se essa ligação for realmente como a cisteíno proteinase, possivelmente das enzimas do Barbeiro não vão quebrar essa ligação entre as proteínas da HDL com a parte lipídica, né? Mas é interessante que persiste, a atividade persiste por um longo tempo. Muito curioso com isso, saber se a HDL, se ela é um substrato da enzima ou se ela é um inibidor, né? Que é clássico em protease, né? Inibidores que são substratos ruins, né? Mas eu acho que aí tem uma avenida para cursar. A minha provocação, na verdade, é a seguinte: a gente sabe que em biologia, né, eventos muito críticos no desenvolvimento, no ciclo de vida de organismos, né, costumam ser muito redundantes, né? Costumam ter várias vias que chegam naquilo lá, que é uma maneira do organismo preservar, né, o seu desenvolvimento. E aí você está mostrando que essa questão da aglutinação, né, ela acontece por diferentes moléculas, de diferentes maneiras, né, e ainda você envolve nessa história uma protease do parasita, que é, assim, clássica, né, é um dos componentes de membrana mais bem estudados, né, e que claramente tem um papel central, né, no ciclo do parasita. E aí a minha provocação é essa: o quanto que a aglutinação, né, essas rosetas, fazem parte do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Isso é uma etapa ou é um artefato, né? E aí a minha pergunta nessa linha é se dá para isolar essas rosetas, se dá para fazer alguma coisa com isso, se elas acontecem, por exemplo, quando você faz uma infecção com baixa parasitemia ou uma infecção a partir do animal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Vamos lá, Fernando. Esses agregados dos parasitas, que ocorrem principalmente nessa região anterior do intestino médio, como eu falei, o Dias já tinha visto isso lá na década de 30. Depois tem um trabalho do Brenner com alvarenga, que eles descrevem esses agregados. Um trabalho do Schaub com como é que é o nome daquela moça que trabalhava com Schaub? Mas tem um trabalho também do Schaub mostrando isso. E eu não sei se você viu numa figura que, quando o Carlos José ele coloca a HDL apenas com os eritrócitos e com PBS, tem um grande número de parasitas. Ou seja, quando a gente faz a infecção, geralmente, com epimachigota, quando não é um caminho natural, vamos dizer assim, os epimachigotas a gente tem que colocar 10 a 7 epimachigotas, acima de 10 a 6. A gente faz uma infecção com um número brutal de parasitas. Então, logo no início, quando mostra o trabalho do Marcelo e da Guarneri agora, você tem uma destruição de parasitas ali no estômago logo no início da infecção. E o interessante é que, quando o Carlos colocou o PBS com a HDL, a gente não verificou aquela queda. E aí vem aquela pergunta, aquele pensamento que a gente já tinha anteriormente, né? Será que esses agregados que vão se formando, porque muitas vezes a gente chega, analisa o estômago, como eles vão levando essa porrada no estômago, a gente olha e a gente encontra pouco parasito livre no estômago.
Os que estão se mexendo ali, que estão sobrevivendo para fugir do estômago, eles estão agregados. Então, essa agregação dos parasitas poderia ser até uma forma de resistência a esse ambiente tão inóspito, né? Que seria, então, o estômago do inseto. E o Carlos José deu já um passo, né, para essa confirmação, quando ele mostra que ele bota HDL e não ocorre aquela queda brutal dos parasitos quando a infecção é feita com o epimastigor. Então, possivelmente, esses agregados eles podem ter algum papel na proteção dos parasitas contra aquela atividade lítica. A gente imagina que se alimenta de sangue. Aqueles eritrócitos têm membrana, eles têm que ser lisados ali no estômago. O estômago é o principal momento em que os eritrócitos estão sendo lisados. Então, aquilo deve lisar vários tipos de células, de membrana dessas células são muito parecidas. Acho que até deve ter algum efeito também na microbiota, esse momento entre o segundo e o quarto dia, quando eu coloco uma. Então, possivelmente, essas aglutinações também poderiam estar protegendo, mas isso a gente precisava desenhar alguns protocolos para poder afirmar isso de uma forma mais firme, né? Por enquanto, é só o que a gente está pensando, né? Então, ficaria essa HDL quase que com uma dupla atividade, se a gente se isso se confirmar, né? Protegendo os parasitas ali no estômago e também fornecendo os lipídios para quando ele for se dividir, porque ele gasta muito lipídio para a formação das membranas que recobrem, inclusive, até o flagelo desses parasitas. Então, eles têm que ter um acúmulo de lipídios para depois se multiplicar na região posterior do intestino médio, né? Então, como que ele vai adquirindo esse lipídio? Então, seria a nossa hipótese, poderia ser pela própria HDL. Então, a gente tem que analisar, né, essas duas possíveis atividades da HDL, tanto na proteção dos parasitos através dessa atividade lítica nessa região anterior do intestino médio, e também o possível papel dessa HDL fornecendo, então, o lipídio que ele vai guardar ali como reserva para que ele possa se dividir posteriormente. Não sei se eu te respondi aí, Fernando. Obrigado, Cícero. Alguém tem mais alguma pergunta? Que eu acho que a gente já está chegando no Isso que eu ia perguntar. finalzinho. Fernando? Dá para encerrar, né? Acho que sim. Uhum. Cícero, quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço o seu convite, foi muito bom aqui estar reunido aqui com vocês, falar um pouco desse trabalho e ouvir essas ideias tão boas, essas opiniões tão interessantes. Tá bom. Um grande abraço, Cícero. Espero que a gente possa se ver em breve. Bom te ver, Cícero. Grande abraço. Parabéns. Abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.